Hoje nós andaremos do verso 5 ao verso 10 do capítulo 2. Hebreus 2, capítulo 2, do verso 5 ao verso 10. Diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhes sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Oremos. Ó Deus, mais uma vez abrimos a Tua palavra e o fazemos com grande temor e tremor, Pai, porque sabemos que esta, por ser a Tua palavra, é santa como o Senhor é verdadeira como o Senhor é verdade, e é aquela que nos instrui. E pedimos que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, esteja nos dando a orientação para que todas as coisas que estivermos tratando e entendendo sejam segundo o Senhor e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. O grande tema, a mensagem do livro de Hebreus é dizer que Jesus é o melhor. Jesus está acima de todas as coisas. Isso nós viemos percebendo no capítulo 1 e até aqui no capítulo 2. Logo no iniciozinho nós vimos que Jesus é melhor que os profetas. Capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas nesses últimos dias a comunicação foi através de Jesus, o Filho, e mostra a superioridade. Depois o texto do verso 4 até o verso 14 vai nos mostrar que Jesus é melhor do que os anjos. E nós vimos que a preocupação do autor, que está escrevendo uma carta para judeus, é de mostrar que Jesus é maior do que anjos. Por quê? Porque havia dentro da cultura judaica um entendimento de que anjos eram usados por Deus, e a gente percebe que era mesmo, eram mensageiros de Deus, mas que eles até mesmo faziam parte das deliberações de Deus. E isso precisava ser reorientado, e eles entenderem que os anjos eram menor do que Jesus, Jesus era Deus, os anjos não eram, e que eles eram sujeitos a Cristo Jesus. Ele vai mostrar que Jesus tem um nome melhor, um nome maior, ele é digno de adoração de todas as criaturas, inclusive dos anjos, que Jesus reina sobre um reino eterno, os anjos não, que Jesus criou todas as coisas e os anjos não, que Jesus é governante soberano, e que faz todas as coisas pelo poder da sua palavra, e que os anjos são meros ministros em seu nome no reino de Cristo. E à luz dessa superioridade de Jesus sobre os anjos,
o que a gente percebe agora é que o escrito dá uma advertência para que essas pessoas não negligenciem aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles conheceram como salvação e salvador, e providência de Deus para eles, para salvação e salvador, que é Cristo Jesus. Tipo, não tire os seus olhos de Cristo, não tire os seus olhos da cruz, não tire os seus olhos daquilo que tem significado na existência de vocês como povo de Deus. Não fiquem buscando na fé de vocês coisas diferentes, coisas essas que não coloquem Jesus no centro. E a gente viu que existe no mundo muita coisa feita em nome do cristianismo, onde Jesus não está no centro. E nós nos sentimos até mesmo assim, meio escandalizados quando nós chegamos a essa conclusão. Então, agora, ao chegarmos a Hebreus capítulo 2, verso 5, parece que o escritor ele continua a falar sobre essa superioridade de Jesus sobre os anjos, apresentando ainda outra razão pela qual Jesus é melhor do que os anjos. Contudo, eu não creio que necessariamente esse é o caso, a preocupação dele ser essa. Porque o escritor ele já provou que Jesus é superior aos anjos. Ele já mostrou coisas suficientes para que a gente possa ter convicção a respeito disso. Ele usou 7 passagens do Antigo Testamento, que foram citadas nesses versos aí, anteriores. 7 textos do Antigo Testamento, para comprovar que Jesus é superior aos anjos. Em vez disso, eu creio que o que ele está mostrando é que Jesus tem algo muito maior. Não só ele é maior, mas ele tem algo muito maior. Ao falar inicialmente do papel dos anjos, ele está simplesmente dizendo, olha, o papel dos anjos é uma coisa, o papel de Jesus é uma coisa, e o papel de Jesus como homem é outra coisa. Mas o papel de Jesus como homem e como Cristo é superior ao papel dos anjos como simples ministros mandados por Deus para ter uma tarefa designada. A primeira coisa então que nós vemos aí, mencionado pelo autor, é o papel dos anjos. Olhem só no verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Quando a gente fala de um mundo onde nós vivemos, e um mundo onde nós continuaremos a viver para frente, aquilo que a gente chama de mundo vindouro, o que vem pela frente? Normalmente nós pensamos no céu, futuro, quando Deus está sentado no seu trono e todas as coisas erradas forem determinadas ou forem apontadas por Deus e forem separadas das coisas certas, inclusive as pessoas certas à direita de Deus e as pessoas crédulas à direita de Deus, as pessoas que creram no Senhor Jesus e lavadas pelo sangue de Cristo à direita de Deus, aquelas pessoas que foram marcadas pela presença do Espírito e o selo do Espírito Santo de Deus à direita de Deus, e aqueles que não creem em Cristo Jesus, que negaram a graça da salvação, que negaram a Cristo Jesus apesar do Evangelho, apesar de que a criação toda demonstrar a glória de Deus, essas pessoas estão à esquerda do Senhor, aguardando o lago de fogo. E a Escritura diz que isso é inferno. Mas para o cristão existe algo muito glorioso. Mas quando a gente fala de mundo vindouro, a gente pensa nessas coisas. Por quê? Porque a Escritura fala a respeito disso. O Antigo Testamento ela está repleto de promessas do dia em que Deus vai estabelecer de maneira definitiva o seu reino.
Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. A ideia de novo céu e nova terra não é outra, mas é essa completamente resgatada. É esta como era esta antes da queda. É esta destruída e refeita. É essa feita agora como era antes da queda, para o deleite e comunhão como Adão e Eva tinham na presença de Deus. Onde Deus se manifestava a Adão e Eva e eles comungavam, eles se reuniam onde havia presença. Só que parece-nos, pela linguagem que a Escritura traz, é que a relação ainda vai ser mais gloriosa ainda. Porque quando fala da convivência com Deus, haverá o verdadeiro trono, onde nós veremos a glória de Deus de maneira esplendorosa. Um reino vindouro, que nunca será destruído, e que supera todos os outros reinos. E nos dias desses reinos, o Deus do céu, Ele vai estabelecer um reino que nunca será destruído, e que Ele vai botar fora todos os outros. Nós que estamos estudando o livro de Daniel, nos grupos de estudo, nas terças-feiras, em Daniel capítulo 2, no verso 44, diz que o reino do Senhor que vai ser instituído, ele durará para sempre. Por sinal, o livro de Daniel é uma das coisas mais gostosas de estudar. Porque ele abre os nossos olhos para demonstrar tudo aquilo que Deus tem para nós. E aquelas pessoas que estão ali vivenciando aquilo, elas imaginam coisas, mas elas não têm como entender a plenitude daquilo, nem nós. Mas nós hoje entendemos um pouquinho mais do que elas. Mas hoje nós já vemos um bocado daquelas promessas já cumpridas, diferente deles. E nós dizemos, se já se cumpriu tantas coisas, a gente pode esperar que essas outras vão se cumprir. O nosso Senhor Jesus, quando se assentará no trono, Ele vai ter domínio e glória e poder sobre todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as línguas, e todos estes vão servi-lo. Todos vão se prostrar e chamar Jesus de Senhor. E todos vão reconhecê-lo. E o seu reino não terá fim. E esse é aquele que é chamado de alguém como filho do homem. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, lá em Gênesis capítulo 1, a Escritura diz que Deus chegou para o homem e disse assim, no capítulo 1, verso 28, Ele disse que ele deveria governar a terra e exercer domínio sobre ela. Olha só, Deus coloca a terra para o homem ser o gerente. Fui eu que construí todas as coisas, ela é minha, eu fiz, eu sou o proprietário, mas eu estou passando para você o direito de dominar. Para o homem não estava previsto, antes da queda, a morte. Você vai dominar aí. Mas se você pecar, você vai morrer. Mas se você não pecar, você vai continuar aí para sempre, dominando tudo isso. Maravilhoso. Pode colocar o nome, pode fazer o que você quiser. Essa terra é nossa, para você viver, para você conviver, para você ser feliz. O homem perdeu esse domínio quando se rebelou contra Deus e caiu em pecado. É por isso que as ervas daninhas cresceram, e os insetos picavam e picam, e as colheitas são destruídas por ervas daninhas. É por isso que hoje a gente fica doente. E é por isso que eu estou com dor na perna aqui. De verdade. É de mentirinha não.
Uma das razões pelas quais Jesus Cristo veio foi para resolver esse problema que nós temos, que é a consequência do pecado. As ervas daninhas, a colheita sendo prejudicada, a dor na perna, a morte, as intrigas, as doenças relacionais e a principal delas, a barreira ou a parede de separação entre o homem e Deus, como diz Paulo em Efésios 2. Jesus, ele tem esse domínio sobre até mesmo a morte. E quando Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos, ele estava vencendo os inimigos maiores e os últimos inimigos, a fim de que nós pudéssemos, através de Jesus, através do verdadeiro homem que ele se tornou, mas o Filho de Deus encarnado, pudesse vencer em nosso lugar. E o que o autor de Hebreus está dizendo? Nenhum anjo fez isso. Eu e você somos salvos por causa de Jesus. Ninguém vai para o céu a não ser através de Jesus. Essa semana eu vi uma mensagem bem antiga. Sabe quando você vai assim no baú do baú do baú? Eu peguei um CD, não é nem DVD, CD. E nesse CD tinha uma mensagem que para aquela época já era antiga. Então vocês imaginam como é que era o negócio. E eu fui ouvir aquela mensagem de um pastor que eu conheço, que conhecia, já morreu. E ele falando a respeito dos crentes que vão e se preocupam muito em estar no lugar onde alguém é importante e prega bem. Eu disse, eu também gosto de ouvir quem prega bem. Falei, o que eu estou fazendo de errado, né? Deixa eu ouvir o que esse homem vai falar nessa mensagem, porque eu não tinha ouvido ainda essa mensagem dele. E ele dizendo, olha, o que tem acontecido é que as pessoas, elas estão preocupadas em buscar alguém que prega bem. Então eu vou na igreja para ouvir aquele alguém. Eu vou na igreja porque aquele alguém estava lá, ou esse alguém passou por lá, e porque se ele passou por lá, é porque essa igreja é boa, então a gente vai para lá, aquele alguém até já saiu de lá e nem tem lá, não está lá mais, mas a gente vai lá assim mesmo, e o critério é alguém, só que esse alguém não é Jesus. Esse alguém não é Jesus. E eu fiquei pensando, era mais ou menos a situação do texto que eu estava estudando para trazer para a igreja hoje. Existiam aqueles que adoravam os anjos nessa época. E que procuravam aqueles que traziam mensagens sobre o poder dos anjos. E alguns que pregavam e diziam, são os anjos que estão trazendo as mensagens para mim e eu estou trazendo para vocês. Novidades. Alguns dizem hoje que são manifestações acrescentadas do Espírito ou alguma outra coisa a mais. Mas nós continuamos vivendo as mesmas coisas. A primeira coisa que nós queremos que você entenda que o autor está pretendendo trazer aqui é que o papel dos anjos é inferior ao papel de Jesus. Eles nunca fizeram o papel de intercessor, de mediador, de salvador. Eles simplesmente foram mensageiros de uma mensagem que não é deles, é de Deus. Se você perguntar para mim, os anjos existem? Sim. Eles atuam se Deus quiser. Podem atuar se Deus quiser.
Já conversou com anjo? Nunca. Já viu anjo? Nunca. Já conversou com alguém que viu anjo? Nunca. Ok? Então, mas se quiser conversar sobre isso comigo, pode conversar. Tá certo? Eu não sou incrédulo, mas eu também não sou crédulo. Você vai ter que me mostrar provas. Segunda coisa que o texto me mostra: o papel do homem. Olha só o verso 6. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Queridos, o texto está falando de Jesus, ou está falando do homem? Ou está falando do homem Jesus? Essa é uma boa pergunta. O domínio do mundo vindouro nunca foi prometido aos anjos. Você não encontra na Escritura nenhum texto dizendo: e o domínio do mundo que vem, do novo céu e da nova terra, será dos anjos. São os anjos que vão dominar o novo céu e a nova terra. Não encontramos isso. Mas no livro dos Salmos e no Antigo Testamento, existe o destaque de Deus colocando todas as coisas debaixo dos pés do homem. A passagem citada aqui, que é esse texto que nós estamos lendo, é uma citação, e a citação é o Salmo 8, versos 4 a 6. Vamos olhar? Salmo de número 8, versos 4 a 6. Que diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. O autor de Hebreus simplesmente fez uma citação literal. Por quê? Porque ele estava escrevendo para judeu. E o judeu tinha que entender que ele estava falando a linguagem de Deus, do Antigo Testamento. Estava dizendo que em Cristo se consumava tudo aquilo que estava sendo pregado no passado. Isso aqui é um salmo de Davi, o salmo de número 8. É uma canção de louvor. Mas a gente pode salientar algumas coisas aqui. Primeiro, o escritor de Hebreus, ele não nomeia o autor desse salmo que ele cita. Ele não diz assim: e Davi disse. Certo? Ele não traz a citação, nem a nota de rodapé. Ele simplesmente fala. Isso não significa que ele não soubesse que Davi era o autor. E isso também não significa que aquelas pessoas nunca tivessem ouvido essa citação do Salmo. Se eles eram judeus, eles iam à sinagoga, eles tinham o hábito de ler, ouvir a mensagem continuamente, que era próprio daquele povo. Eles já tinham ouvido essa parte da Escritura. Ele não nomeia o autor de nenhuma das maneiras e das citações do Antigo Testamento ao longo desse livro, do livro de Hebreus. Eu creio que existe uma razão. A razão é que ele não quer chamar a atenção para os antigos, os livros ou os escritos do Antigo Testamento. Ele quer colocar o foco na pessoa de Cristo Jesus. Na execução de tudo aquilo que estava previsto no Antigo Testamento. O foco dele não é na promessa, o foco dele é na execução, no cumprimento.
O foco dele é Cristo. O que é o homem para que te lembres dele? Essa é a pergunta. E essa pergunta, ela é uma pergunta retórica. Ele não está esperando nenhuma resposta óbvia. O que é o homem? Ele é digno de consideração de Deus? Não? A única razão pela qual Deus considera o homem é a obra de Jesus em favor do homem. O homem é considerado por Deus porque Jesus fez uma obra por mim e por você. Deus me considera por causa do Filho dele. Ele olha para mim e agora me considera por causa do sangue de Cristo em mim e em você. Ele tem preocupação com a minha vida porque através de Cristo Jesus eu sou feito filho. E eu sou tratado como filho, eu sou amado como filho, eu sou cuidado como filho, eu sou liberto das dificuldades como filho, eu sou protegido como filho. O que você faz por um filho? Se você faz alguma coisa pelo filho, o que Deus não faz por um filho? Aquele que assume, o Deus que assume alguém como filho. Já imaginou Davi escrevendo esse salmo? Ali, uma noite estrelada, ele olhando tudo, aquela noite que não tinha luz na cidade, aquele céu maravilhoso sobre Jerusalém. Ele vê aquele esplendor dos céus e ele começa a cantar. No Salmo 8, no verso 4 e 5. Quando considero os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ordenaste. O que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que você cuide dele? Ele está contemplando o céu e vendo a gloriosa manifestação de Deus, e vendo como Deus é maravilhoso, e ele diz: nossa, eu estou olhando tudo isso, e agora eu olho para mim como homem, eu olho para os outros como homem. O Deus que fez tudo isso aqui, o Deus que é maior do que tudo isso aqui, o que nós somos para Deus ficar olhando para a gente? Nós somos uma formiguinha. Nós somos um zerinho. Por que Deus se incomodaria com a humanidade, com o homem? Deus não só se preocupou com o homem, mas o texto diz que Ele vai nos coroar com glória e honra. Deus não só se preocupou com o homem, dá ao homem glória e honra, e designou a ele sobre a criação um privilégio de estar acima da criação, como clímax da criação, para ele cuidar. Ao homem foi dada uma posição exaltada no universo. Tudo aquilo que estava ali, Davi olhando, o homem era o centro. E essa posição um dia seria ainda exaltada. No verso 7 diz: tu o fizeste um pouco menor que os anjos. O homem, o ser humano, é apenas um pouco inferior aos anjos. Eu e você somos um pouco menor do que os anjos. Essa é a ideia. Eu já tinha falado sobre isso com vocês há 2 mensagens atrás. Essa estatura nossa inferior aos anjos não vai durar muito tempo. É apenas um pouco de tempo. E chegará o dia em que o homem será igual ao anjo em estatura. Todas as coisas sujeitastes, diz o texto no verso 8, debaixo dos seus pés. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele ordenou que toda a criação fosse colocada em sujeição ao homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem
e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e todos os répteis que rastejam pela terra. Ao homem foi dado domínio sobre toda a terra, todas as coisas foram colocadas sobre os seus pés. Ele era o Senhor da criação, ele era o rei da terra, ele era o rei do planeta. Mas o homem perdeu isso. Mas agora não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. O homem está sujeito à natureza. O homem está sujeito às coisas que estão criadas. E está sendo toda hora pego de surpresa. E sofrendo. E morrendo. E desesperado. Isso tudo por causa do pecado. Um dia, aquele dia fatal em que Adão pecou, Deus pronunciou uma maldição sobre a terra e todos os que nela viviam. Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante o dia da tua vida. Ela vai produzir cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A maldição sobre a terra, toda a vida que nela vive, está aí, é existente. O solo foi amaldiçoado, o trabalho que é bênção, se tornou difícil, e tem morte. Todas essas coisas acontecem com o homem. Mas vai chegar um dia que isso tudo vai mudar. Vai chegar um dia em que a velha ordem das coisas será mudada. Chegará o dia em que a maldição será suspensa. Chegará o dia em que o trabalho do homem será encerrado. Chegará o dia em que a morte será conquistada. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 20 ao verso 23. Quando o texto diz que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E ele diz que a própria criação geme, aguardando a redenção. Qual o papel de Jesus? Versos 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, homem, eu e você somos homens, nós somos feitos menores do que os anjos. Então, é Deus, os anjos, os homens. Jesus é Deus? É, né? Jesus é Deus, os anjos, os homens. Só que Jesus desceu da divindade, passou pelos anjos e se tornou homem. Então o que o texto está dizendo é: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo se tornado menor do que os anjos. Por quê? Porque ele se encarnou tornando-se homem por um pouco. Por um pouco, para cumprir um propósito, para ser igual a nós, para morrer em nosso lugar, de maneira substitutiva. Ele tinha que ser como eu, homem representando homem, ser humano representando ser humano. E aí o texto diz: por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem.
porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. O que nós vemos agora chegar é o clímax da passagem. É uma resposta às objeções que surgiram da afirmação de que Jesus é melhor do que os anjos. Jesus é um homem. Então, se ele era homem, alguns diziam, que enfatizavam os anjos, mas se ele é homem, os anjos são maiores do que ele. Então, o que adianta a gente crer num homem, se anjo é melhor do que eles? Ah, mas ele era Deus, não deixou de ser Deus para se encarnar. Lembre-se, Jesus, quando se encarnou, ele não abandonou a sua divindade. Ele não arrancou a divindade dele. Ele só deixou de ser tratado como Deus. Ele assumiu também uma natureza humana. Nele havia duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Eu só tenho uma natureza, uma humana. Jesus, de maneira sobrenatural, assumiu uma natureza humana, sendo ele já divino. Certo? Ele não abriu mão do fato de ser Deus, ele abriu mão do direito de ser tratado como Deus, ele abriu mão da sua majestade, sem jamais deixar de ser rei. Por isso que ele foi humilhado, ele foi escorraçado, eu até disse para vocês, ele foi cuspido, porque ele abriu mão do direito de ser tratado como tal, mas ele nunca deixou de ser quem ele era. Jesus foi um homem. Os homens são inferiores. Se Jesus fosse um homem, então ele não seria. Se Jesus fosse um homem, ele seria igual a nós, e como os anjos não seria como nós. E se Jesus é inferior aos anjos, então os ensinamentos de Jesus não seriam inferiores aos ensinamentos da lei, diriam aqueles lá. Então eles ficaram todo parafusados na mente, porque eles não entendiam um Deus encarnado na frente deles, de jeito nenhum. Qual foi a resposta? É que o homem foi criado, o homem, eu e você caímos, só que esse Jesus que se encarnou, ele nunca teve nele pecado. Nele não foi imputado pecado, como aconteceu em você e aconteceu em mim. Jesus simplesmente tornou-se homem, sem se tornar homem pecador. Ele se tornou inferior aos anjos, sujeito à lei, e a Escritura diz que ele se submeteu à lei. Basta você ir lá em Filipenses capítulo 4, que você vai ver isso, ele dizendo que ele se sujeitou à lei, que ele mesmo fez, e se submeteu a ela indo até a morte, em nosso lugar, sem ter cometido nenhum erro, para pagar pelo nosso erro. Como homem, Jesus se colocou em sujeição. Ele se colocou em sujeição a seus pais adotivos. Ele se colocou em sujeição à lei do país que ele morava. Ele se colocou em sujeição aos governantes da nação que ele estava. Ele se colocou em sujeição ao sistema tributário romano. Quando vieram cobrar o imposto dele, ele pegou o dinheiro lá e alguém questionou: e aí, você vai pagar mesmo imposto? A gente tem que pagar imposto? E ele diz: me dá uma moeda aí. O que é isso aqui? Quem que está representado aqui? É César. Então você dá a César o que é de César, e a Deus
o que é de Deus. Eu dou a César, eu tenho que dar. Eu, como você, tenho que fazer isso. Embora Jesus fosse Deus, Ele era Deus que estava ali em carne e osso como homem. Ele viveu sob a autoridade de outros. E esse período de sujeição, Ele foi coroado na cruz. E o texto diz que por causa do sofrimento da morte, Ele foi coroado de glória e de honra. E quem o coroou não foram os homens, não foi aquela coroa de espinho, foi Deus. Porque Ele cumpriu aquilo que havia sido designado para Ele, morrer na cruz, em nosso lugar. E quando Jesus foi recebido nos céus, levado aos céus pelos anjos, houve uma grande milícia de anjos recebendo Jesus, como servo, fiel e justo. Jesus veio para morrer. Jesus veio para ser fiel. Quando a gente olha para a morte cruenta de Jesus, nós nunca devemos pensar nessa imagem como uma imagem de derrota. Porque não foi uma derrota, mas uma vitória gloriosa. E no meio desse sofrimento de morte, o que nós vemos foi Jesus, como diz esse texto aqui, Ele foi coroado com glória e honra. É isso que está escrito aqui no texto. Ele foi aquele que recebeu glória e honra. Hoje Ele está sentado à direita do Pai. À luz disso tudo, o que nós podemos tirar para nós hoje? O que nós podemos tirar é: não faça bagunça na sua vida a respeito de quem é o seu Senhor e Salvador. A quem você deve honra e glória. Quem fez toda a obra suficiente e eficaz para você ser salvo. Para que em momento algum você não seja como aqueles hebreus que creram no Senhor Jesus, mas no decorrer da vida, ali por causa das pressões, começaram a ter confusão diante dos ensinamentos diversos que estavam chegando diante deles. Alguns iam na sinagoga no sábado e nos domingos iam para as igrejas cristãs. Com medo da perseguição romana, eles diziam: sou judeu. Para os crentes, eles diziam: somos crentes. Diante dos outros que se diziam adoradores de anjos, que diziam: olha, Jesus era homem, então ele era menor do que... Jesus era homem, ele é menor do que anjo, então ele não pode ser Deus, então nós não podemos adorá-lo. Aí eles diziam: é mesmo. E eles não conseguiam entender. Aí o autor de Hebreus diz: olha, ele nunca deixou de ser Deus. O que o autor de Hebreus está fazendo é colocando a casa em ordem. Quando você começa a dar ouvidos demais àquilo que as pessoas falam e trazem como experiências, e não o que a Escritura ensina, você vai cair nas falácias humanas. E nas falácias humanas com, entre aspas, o título de cristãs. E no mundo nós sempre vamos ter isso. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: cuidado, porque nos últimos tempos vocês vão ver muitos Cristos aparecendo. E vão dizer: lá está ele, olha aqui, ele está aqui. O outro vai dizer: não, ele está ali. O outro vai dizer: não, ele está lá. Não, é ali que nós vamos encontrar e ter um encontro com ele. Nós não encontramos Jesus em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, nesse templo, naquele ou naquele outro. Nós encontramos a Cristo, na verdade.
E se algum lugar não tem a palavra de Deus como instrumento de verdade, esse não é o lugar adequado para que você esteja aprendendo a respeito do Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos ser íntegros na nossa fé cristã. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Deus de amor, nós somos muito gratos, Pai, porque temos o privilégio de ter conhecido Jesus, o único homem perfeito e justo, Deus encarnado. Obrigado, Deus, porque nós que cremos em Cristo somos co-herdeiros com Ele, participantes da sua herança eterna. Ó Deus, não existe nada mais precioso do que isso, sem sombra de dúvida, nada. Dê a nós condição, ó Deus, de testemunhar da graça salvadora de Cristo às pessoas que nós amamos e que não conhecem a Cristo. Ó Deus, não permita que essas pessoas estejam convivendo com a mentira do falso evangelho, mas dê-nos sabedoria para sermos proclamadores do evangelho e que o Senhor esteja preparando os corações dessas pessoas para que possamos pregar o teu evangelho. Nós não queremos ser omissos, ó Deus. Nós queremos ser audaciosos, como a tua palavra diz que devemos ter. Audácia. Tenha misericórdia, Senhor. Fortalece-nos como proclamadores do evangelho. Em nome de Jesus é que nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.